Olá, queridos. Boa noite. Boa noite. Oi, Aida, querida. Boa noite, boa noite. Oi, Bruna. Boa noite, vamos chegando. Oi, maninha. Boa noite, espero que estejam bem. Estão me ouvindo, pessoal? Tá bom o som? Então, hoje, oi Rosa, bem-vinda. Boa noite. Então, hoje chegamos ao nosso terceiro dia dos nossos 7 dias. Boa noite, de sementes, de transformação. Espero que vocês estejam bem, que estejam fazendo... Oi Camila, querida, que saudade. Espero que estejam fazendo várias reflexões, assim como eu estou fazendo também várias reflexões. E hoje nós vamos falar um pouco sobre procrastinação. É uma palavra que a gente tem ouvido muito falar, né? E talvez a pandemia tenha trazido até mais essa consciência do quanto a gente procrastina, né? E antes de mais nada, pessoal, deixa eu perguntar para vocês. Oi, Marinha, Liliane, bem-vindas. Deixa eu perguntar para vocês se as procrastinações de vocês, de alguns de vocês, têm a ver com redes sociais, tá? Eu gostaria de perguntar isso para vocês, porque pode haver aqui no grupo, né, terapeutas, né, e pessoas. Oi, Estefânia, querida. Então, pode ter pessoas que, né, tem alguma trava, algum bloqueio, alguma questão relacionada às redes sociais, que também gostaria, né, de vencer essa trava e que fica procrastinando as suas atividades nas redes sociais também. Oi, Fabizinha, querida. Eu quero saber porque lá... Por que eu tô perguntando isso? Porque eu procrastinava. Oi, Mary, querida. Boa noite. Mas não é esse o principal motivo, ok, esse é só um deles, né? Tá bom. Porque esse era uma das minhas procrastinações, né? Uma das questões que eu procrastinava muito, né? Era para fazer o que eu estou fazendo aqui hoje. E eu tive várias orientações da espiritualidade muito interessantes, muito bonitas. E eu falei ontem para vocês, né? Que eu recebi alguns puxões de orelha. E se for o caso de vocês, eu vou puxar a orelha de vocês também, tá? Claro, né, com a orientação deles. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre procrastinar. Então, o que é a tal da procrastinação, né, pessoal? A procrastinação, a nossa mente, ela tá sempre fazendo escolhas. A gente vai falar sobre isso hoje, muito interessante. A Stefania tá dizendo, eu não consegui ainda identificar o motivo. E é isso que a gente vai conversar hoje, porque lembra que eu falei lá na primeira live para vocês, né? Qualquer mudança que a gente queira fazer na vida da gente, 3 questões. A primeira é a consciência. Se eu não tenho consciência, se eu não conseguir ainda descobrir a razão, né, o motivo, eu não tenho como mudar, porque a gente não pode mudar o que a gente não tem consciência. Então, eu vou fazer várias reflexões aqui com vocês para vocês tentarem descobrir qual é o motivo desta procrastinação, tá? Depois a gente vai falar algumas dicas e depois eu vou fazer a meditação que é do avanço e realização, que é para vencer a procrastinação. Ela é uma meditação que tem algumas essências florais iguais às que nós vimos ontem, tá? Mas a fórmula é um pouco diferente, tem mais algumas essências para a gente ir em frente, ir avante, tá? Então, a primeira questão, então, é o que é a procrastinação, né, pessoal? Então, eu tenho alguma questão que eu preciso cumprir, que eu preciso fazer, que eu preciso modificar, e eu tenho ali um prazer imediato, uma gratificação imediata, né? Uma distração. Então é uma escolha, como se eu estivesse sempre fazendo uma escolha. Ou eu faço o que eu preciso fazer,
ou eu fujo para alguma, né, gratificação rápida. Então, o importante, pessoal, antes de mais nada, boa noite, Cris, boa noite, Lia. O importante, pessoal, antes de mais nada, é a gente perceber que o nosso cérebro, a nossa mente, ela sempre vai querer fugir para o mais confortável, para o prazer mais rápido, né? Para aquilo em que ela pode ficar mais, obter o prazer mais imediato, tá? E quando a gente quer parar de procrastinar, quando a gente quer fazer uma mudança dentro de nós, é a montanha, né? E então eu preciso chegar lá no topo da minha montanha, eu preciso força de vontade para modificar esse meu hábito, né, de procrastinar. E precisa dessa vontade, precisa desse impulso inicial, certo? Só que para mudar um hábito, pessoal, é muito desafiador. A gente está acostumado a fazer sempre as mesmas coisas, né? Bioquimicamente, o nosso cérebro é acostumado com os mesmos neurotransmissores todos os dias. Eu fujo me mantendo estudando, pouco pratico. E a gente vai falar sobre isso, Aida. Das razões que levam a isso, tá? Então, o nosso cérebro, ele tem aqueles mesmos neurotransmissores, ele é viciado. Até eu já vou dar uma dica para vocês, tá, pessoal? Se vocês não viram ainda o filme Quem Somos Nós, tá? É um filme que eu acho que deve ter mais de 10 anos, eu já vi ele várias vezes. Ele conta a história de uma moça, se vocês já viram, me contem, tá? Que ela é surda, muda, e é uma história, e paralelamente os vários autores da física quântica vão fazendo as suas explanações, e ela vai mostrando na realidade o que eles vão falando, né? Então vai correndo um filme em paralelo com as orientações. Então, lá tem uma parte desse filme que dessas pessoas ali, né, daqueles professores, enfim, do filme, fala como que acontece bioquimicamente os vícios. Então, é como se os nossos neurotransmissores, é como se as células já tivessem os buraquinhos para os mesmos neurotransmissores. Então, nós somos viciados nas mesmas emoções. Então, para a gente conseguir mudar, olha, então, Bruna, tem no YouTube, tá? Nós somos viciados nas mesmas emoções. Então, chega um momento que ele até questiona, será que nós conseguimos mesmo mudar de hábito se as nossas células já têm os espacinhos todos para os mesmos neurotransmissores e para as mesmas emoções? Então, esse é mais um motivo do porquê, de quanta dificuldade nós temos para mudar um hábito, porque as nossas células já estão acostumadas com os mesmos neurotransmissores, com as mesmas emoções diariamente, tá? Então ele é um filme muito maravilhoso e depois mostra toda uma mudança dela, né, da personagem do filme. É muito lindo. Então, pessoal, é como se a gente estivesse sempre fazendo escolhas, certo? Ou pro fácil, né, ou para os mesmos neurotransmissores, para as mesmas chavinhas, ou então tendo que fazer as mudanças, né, e saindo da procrastinação, tá? Então, é necessário, pessoal, antes de mais nada, a questão da consciência, tá? Então, eu vou trazer aqui alguns motivos que podem levar vocês a estarem procrastinando, tá? E aí, depois desse material, eu vou mandar lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Primeiro, acabo deixando tudo para a última hora porque sei que dou conta, gosto da adrenalina. Então, tem pessoas que procrastinam, por exemplo, tem que fazer uma tese, tem que fazer um trabalho, tem que fazer sei lá, qualquer atividade. E ela sabe que ela dá conta, né? Então, o que ela vai fazer? Ela deixa para a última hora. Ela gosta daquela emoção, daquela adrenalina, né? Oi, Vânia, querida, bem-vinda. Outra atitude, vê se vocês vão refletindo para ver em quais dessas atitudes vocês se encaixam, tá? Não me sinto capaz de fazer o que é preciso, não tenho habilidades suficientes. E aí, Aida, vem aquela questão que tu trouxe. Eu estudo e não pratico. Será que é porque eu não me sinto ainda preparada? Será que eu sinto que eu ainda não tenho habilidade suficiente? Será que eu não me sinto segura, né, para fazer? E aí a gente vai ter que abrir um pouco mais esse leque
para a questão da nossa mente, né? Como é que a nossa mente funciona? Porque a nossa mente, ela está sempre tentando nos proteger, tá? Falta confiança, é isso mesmo. Então, ela está sempre tentando nos proteger do quê? Da vergonha, de não sentir que a gente não está fazendo certo, da rejeição, né? De não do temor de se expor. Então, sempre ela está tentando nos proteger, né? Adiando. Outra possibilidade. Ainda não está perfeito como eu gostaria para começar, tá? Essa aí, pessoal, as virginianas, né? A Mary tá aí, Mary, eu também, né? Eu e a Marisa somos virginianas, meu Deus do céu. Gente do céu, a minha mente, ela está sempre insatisfeita, eternamente insatisfeita com tudo o que eu faço. E aí, até eu conseguir domar esse cavalo da minha mente louca, achando que nunca está... Né, Mary? Pois é. Então, achando que nunca está bom o suficiente, que nunca está perfeito o suficiente, né? E aí a nossa mente sempre acha que vai existir um futuro aonde ali na frente eu vou conseguir fazer aquilo e vai estar perfeito e aí eu vou estar satisfeita e aí eu vou começar, né? Então, essa é a nossa mente louca, tá? Que coloca sempre essa possibilidade do perfeccionista, tá? De ir mais adiante. Então eu procrastino porque nunca está perfeito o suficiente, por mais que eu me esforce. Tenho dúvida se essa é a melhor ação ou o melhor caminho a seguir. Falta clareza, né? Ou seja, não sei se eu vou por aqui ou não sei se eu vou por ali. Eu não tenho certeza. Então, enquanto eu não tenho certeza, eu não faço. Eu não tomo a decisão, né? Então, lembra do esclerantos que eu falei para vocês lá na primeira, né? Da personalidade esclerantos, que tem sempre dúvida entre um caminho ou outro. Hoje o esclerantos está na fórmula, tá? Da meditação que nós faremos hoje. Acabo sempre me distraindo e fazendo outras coisas. Não consigo focar. Será que a procrastinação de vocês é por causa disso? E lembra que lá na primeira live a gente falou sobre Bruna, perfeccionista nos estudos, pois é. E às vezes a gente estuda, achando sempre que o que falta é estudo, né? Mas na verdade é uma insegurança dentro da gente pra gente ir pra prática, pra gente começar. E aí, lembra que lá na primeira, então eu falei sobre a personalidade clematis? O clematis, ele vive no mundo das ideias, ele tem muita dificuldade de ancorar, de concretizar. Então essa é uma essência muito importante para as pessoas que acabam sempre se distraindo, fazendo outras coisas e desfocam. Isso é muito complicado ou difícil, nem sei por onde começar. Isso é muito do clematis também, porque ele tem as ideias na mente, mas ele não consegue botar na realidade e ver o passo a passo para aquilo que ele precisa fazer, tá? Então, isso também é um auxílio muito grande que essa essência nos traz, que é o ancoramento, tá? É a organização mental para que a gente consiga definir um passo a passo, tá? Não sei exatamente o porquê de fazer isso, falta propósito, tá? E isso eu sofri muito também, pessoal, antes de estar aqui hoje nesse momento, tá? Porque eu pensava, mas por quê? Tem tanta gente boa fazendo live, tem tanta gente... Tu está clematis, Mary? Pois é. Então, tem tanta gente boa fazendo live, tem tanto conteúdo na internet, por que eu ainda tenho que fazer uma live? Por que eu tenho que contribuir? Por quê? Né? Até que eu levei os puxões de orelha, né? Porque aí a gente fica se comparando, olhando o outro e achando, não, mas tem tanta gente já fazendo isso que eu tô fazendo, não é necessário eu fazer. Qual é o propósito disso, né? Então é a gente não estar conectado com o real propósito do que a gente está fazendo, o porquê, né? Começo e desisto, não tenho persistência. Ai, já falei para você sobre a persistência, né, pessoal? Tu também, Mara? Pois é. Então, começo e desisto. Urgente, né, pessoal? Lembra que eu falei para vocês do meu planejamento reencarnatório, que ele falou para mim? Persistir, tu vai persistir. Qual é a tendência da Fernandinha? É começar e parar.
Então, o gente é uma essência maravilhosa para isso, tá? Para a gente conseguir persistir na vida, para a gente conseguir não desistir das coisas nas primeiras dificuldades, tá? Não consigo me organizar, colocar prazos, metas, parece que só funciona se tem alguém me cobrando. Isso é uma outra realidade, né, pessoal? Principalmente para quem trabalhava em empresa e agora se torna autônomo. Isso é uma coisa que eu tenho dificuldade. Quando a gente está numa empresa, tu entra às 8, sai às 18, tu sabe o que tu tem que fazer, tu tem que entregar, tu tem um chefe te cobrando, tu tem metas, tu tem prazos, tu tem um plano de ação. Mas e quando a gente é autônomo? Né? Que tu faz se tu quer. Se tu não quer, tu não faz. Né? E aí? E aí que tu tem que estabelecer as metas para ti, os prazos para ti. Se tu não cumprir, não tem ninguém te cobrando, só tua própria consciência. Né? Então reflitam sobre todas essas questões para saber aonde vocês se encaixam, porque a primeira questão é vocês saberem qual é a questão de vocês. Por que vocês procrastinam? Qual dessas, que nem a gente falou ali no grupo, meu calcanhar de Aquiles. Qual é o calcanhar? É a insegurança? É a falta de foco? É a falta de determinação? É o começar e parar? Vocês precisam ter... Eu me cobro demais, mas não tenho certeza do caminho a seguir. Então, são vários florais aí, então, Aida, né? Se cobrar demais, já vou te dando uma dica que não tá na nossa meditação de hoje, mas o Paine dos florais de Bach é uma essência maravilhosa nesse sentido, tá? Essa autocobrança, a gente tá sempre com o chicotinho, né? E não tenho certeza do caminho a seguir. Esse é se tu tem 2 caminhos a seguir, é o escleranthus, tá? E ele vai estar na fórmula hoje da meditação. Então, pessoal, algumas sementes, tá? Todas as vezes que vocês querem mudar um hábito, tá? Requer tempo até, lembra das células, neurotransmissores? Tem um tempo, tá? Então, para a gente conseguir mudar de hábito, a gente precisa estabelecer gatilhos. A primeira questão é, o que vai disparar essa minha vontade, tá? Eu lembro, pessoal, de uma época que eu estava fazendo dieta e eu tinha uma calça do tamanho que era uma calça que eu usava, eu engordei, né? Eu não entrava mais na calça e eu deixava aquela calça pendurada para me lembrar todos os dias da minha meta, tá? Então ela era o meu gatilho. Fê, eu quero colocar uma meta de organizar a minha semana no domingo à noite. Então eu vou colocar um compromisso na agenda. Vou colocar, eu quero emagrecer, então eu vou colocar uma fotinho minha do tempo que eu estava com o peso ideal na frente do meu computador para me lembrar todos os dias da minha meta, tá? Então, e o que mais, pessoal? Então, é gatilho e recompensa. Então, até virar hábito, eu tenho que determinar algumas recompensas para essa minha mudança de hábito. Bom, se eu for na academia, como eu me prometi, então eu vou me dar uma recompensa. Porque aí o meu cérebro vai se estimular para se modificar, tá? Então a gente vai fazendo essa estratégia até a gente conseguir transformar aquele hábito, tá? Então reflitam, pensem em alguns gatilhos que vocês podem fazer e algumas recompensas que vocês podem se dar se vocês fizerem o que vocês querem se planejar, tá? Para fazer. Reflita sobre o propósito e se questione por que eu devo fazer isso. Enumere as razões e as vantagens. Se você não sabe o porquê, é muito difícil de mudar, gente. Então vocês têm que saber o porquê. Enquanto que eu não entendi o porquê que eu devia vir fazer as 7 dias de sementes de transformação, isso não saiu do papel. Só no momento que eu entendi, que eu compreendi, é que eu me motivei para fazer. Então é muito importante que vocês reflitam por quê. Mas por quê? Lembra a Marisa dos 5 porquês? Né? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E esses vários porquês vão te dando munição, digamos assim, e motivação para que tu consiga mudar, para que vocês consigam fazer as modificações necessárias, tá? Definir metas, prazos e quebrar em pequenas ações. Às vezes a gente quer chegar no topo da montanha, lembra que eu falei para vocês?
Deixo tudo para a última hora e depois fico muito decepcionada comigo mesma por não ter feito a tempo, por não ter feito melhor. São os sabotadores, né, pessoal? Então a gente se sabota, né? E aí a gente entra no processo de culpa. Eu não faço o que eu preciso fazer, aí eu me culpo, aí a minha autoestima baixa, aí mais aquele processo vai virando um cachorrinho correndo atrás do rabo, né, pessoal? Que a gente não consegue sair daquele looping. Defina então metas, prazos e quebre em pequenas ações. Ai, Fê, mas eu quero fazer uma grande mudança, mas a gente às vezes precisa começar pequeno. Às vezes a gente precisa fazer um mínimo, uma pequena coisinha. Então, várias vezes, pessoal, por exemplo, eu estava fazendo um e-book. Eu não estava afim de fazer aquele e-book hoje, mas eu ia lá e fazia 5 minutos. Só para mostrar para mim mesma que por menos que eu estivesse fazendo, eu estava comprometida. Eu não fiz tudo o que eu devia, mas eu dei um pequeno passo. E aquele passo me tranquilizava. Tá? Então, às vezes, quando você não está disposto para fazer grandes passos, faça pequenos passos. Mas, pelo menos, você está se movimentando nesse sentido. Tá? Tenha o espírito de aprendiz e saiba que os sucessos acontecem de uma sucessão de erros e acertos. E aí as perfeccionistas, né? Pode dar errado várias vezes até a gente acertar, né? E o que é o certo, né? Então a gente precisa ter esse espírito de aprendiz, não ser tão perfeccionista com a gente mesmo. Lembre-se, procure técnicas para manter o foco. Existem técnicas, pessoal, eu descobri isso. Existem várias técnicas para auxiliar a gente. Vou dar um exemplo para vocês, tá? O que eu fiz? Eu tirei os aplicativos aqueles aplicativos que ficam chamando a gente toda hora ali, Instagram, Facebook, né? Para ficar se distraindo, eu tirei eles da página inicial da primeira página do celular. Então agora, se eu quero olhar o Instagram, eu tenho que girar até chegar no Instagram. É uma pequena dificuldade, sim, mas faz com que eu não fique naquele vício de ficar olhando a cada 5 minutos. Tá? Outra estratégia, deixar no silencioso é bem óbvio, né, pessoal? Tirar o celular quando eu estou, porque eu tenho aquela coisa assim, mandar uma mensagem eu tenho que responder, né? Então, às vezes eu deixo, quando eu tô focada, eu deixo o celular longe para que eu não responda na hora, para que eu não tenha tendência a olhar aquele celular na hora. Então, outra questão, tem um método, se eu não me engano é Tomatinho que fala, é um método, pessoal, que diz o seguinte, que a gente precisa de 25 minutos de foco e 5 minutos de relaxamento. 25 minutos de foco, 5 de relaxamento. Então, se a gente conseguir também fazer isso, se propor a ficar 25 minutos, depois dá os 5 minutos para a mente, depois foca mais 25 minutos, depois dá mais 5 minutos para a mente. Então, são métodos, isso, tomato, é isso mesmo. Então, é buscar essas estratégias, tá, pessoal? Buscar essas ferramentas. Eu gosto muito de ferramentas de mudança, né? Oi, Helena, querida, depois tu assiste o resto, tá? O restante da live. E lembre-se da montanha. Toda mudança requer consciência, vontade e ferramentas para nos auxiliar, tá? Então, pessoal, é muito importante vocês terem essa consciência, tá? E lembra que eu tinha falado para vocês aquela questão da mente, da gente, né? Às vezes, pessoal, nós temos uma grande contribuição para dar, né? Mas a nossa mente, é como se a nossa mente estivesse sempre dizendo pra gente que a gente não tá bom o suficiente, que a gente não tá perfeito o suficiente, né? Então, eu recebi uma orientação em relação a isso que fez muita diferença na minha vida. Eu não vou ler toda porque não dá tempo, tá, pessoal? Até porque nós já estamos na hora da nossa meditação. Mas eu só vou ler pra vocês, que tá no doc que eu vou lá enviar pra vocês, que diz o seguinte, ó. Se a sua procrastinação estiver relacionada à contribuição que você poderia estar sendo, mas não está sendo, pode estar esperando o momento certo, lembre-se que hoje, isso foi um mantra,
Hoje você já tem o suficiente para partilhar. Hoje você já é o suficiente para partilhar. Pergunte-se. Os espíritos de luz são muito queridos comigo, né? O que eu posso fazer hoje para que o que já existe em mim contribua para a minha vida e para a vida das pessoas? O que eu tenho hoje, o que eu já sei hoje, que pode contribuir para a minha vida e para a vida das pessoas? O que eu posso hoje compartilhar com o mundo? E aí a gente sai um pouco da nossa toca, né? Afirme: hoje eu vou contribuir com o que eu já tenho e com o que eu já sou. E para hoje isso é o suficiente. Para hoje eu tenho o suficiente para partilhar. Então, pessoal, essa nossa mente que acha que a gente só vai ter para partilhar, que a gente só vai ser o suficiente para partilhar ali na frente, não. Hoje vocês já têm o suficiente para partilhar. Seja a Andre com as crianças dela, seja a Mary com as pessoas que ela atende, seja a gente nas redes sociais. Hoje nós já temos o suficiente. É a nossa mente que acha que nós não temos o suficiente ainda, ou que nós não somos o suficiente ainda, ou que nós não estamos prontos ainda. Mas é só a nossa mente, tá? Então, Lena, pois é. Medita, então, porque é exatamente o nosso caso. E não é só o teu, tá, Lena? Então, vamos fazer a meditação, pessoal. E eu só quero ler, porque talvez não seja o caso de vocês, mas talvez seja o caso de alguém que vá ler depois, que vá ouvir essa live depois. Eu tinha essa questão com as redes sociais, né, pessoal? Já falei aí pra vocês. Eu achava que já tinha pessoas o suficiente fazendo nas redes sociais, né? E é claro que isso era uma desculpa, né, pessoal? Por medo, por insegurança, né? Por todas essas questões internas que eu sei que vocês têm também, que vocês podem ter também, que eu tenho também, tá? Mas eu estou lutando para vencer. Então eu vou ler a mensagem que é nos dedos, tá? Já vou avisando, do meu anjo da guarda. Teus talentos desabrocham conforme o uso. Os talentos latentes se apodrecem se não utilizados e se desenvolvem conforme colocados a serviço do todo. Perceber seus talentos e não utilizá-los traz dor e sentimento de fracasso, quando há sempre uma desculpa interna para não utilizá-los. E o que está por trás disso? Medo, receio, insegurança, desejo de controle, medo do ridículo, de se expor, de falhar, de fracassar, de ser motivo de deboche. É o ego frágil que domina, baseando-se em resultados. Para o ego, somente resultados grandiosos têm valor. As redes sociais, com suas métricas, sempre passam a sensação de que somos pouco e de que estamos fazendo pouco, e cria uma geração de paralisados por seus egos que só querem se expor se for por um grande resultado. Não querem perder seu tempo para um pequeno número de ouvintes ávidos por aquele conhecimento. Se baseares tuas ações em métricas, nunca sairás da concha que hoje te oprime. Desapega-te de resultados. Faz pela vontade de passar adiante o que sabes, de ser útil. Ser luz aos poucos que te seguem. Jesus não quis atingir o mundo todo, mas passar as palavras às pessoas certas. E seu conhecimento atravessou o mundo. E conforme teu trabalho frutificar para os poucos, ganharás mais adeptos. Que lindo, né? Meu anjo da guarda é um amor, né? Mas é nos dedos, né, pessoal? Então, fez sentido para vocês também? Eu não sei se vocês têm essa questão das redes sociais, mas eu passo por isso. E agora estou buscando vencer isso. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência, né? Pois é. Aida,
né? Vamos meditar, então, meninas e meninos, vamos fazer a nossa meditação e reflita, né? Porque meu anjo da guarda, ele é muito querido e quando ele dá nos dedos, ele pode dar nos dedos para as pessoas que me escutam também, pode servir para vocês também. Então é isso, né, pessoal? A gente precisa sair da concha que nos oprime, né? Porque essa concha é que traz dor pra gente, né? Que traz essa sensação de fracasso. E por quê? Por causa dessa comparação, né? Pelo nosso ego frágil. Então o que a gente precisa é se fortalecer. Se fortalecer, nem que seja para uma pessoa, né? Apresentar. Várias vezes eu penso, é o que eles dizem aqui, ó. Hoje eu tenho o suficiente para partilhar. Não importa se vai atingir uma pessoa, se vai chegar uma pessoa a 10, a 20, a 1000, não importa, né? O que importa é que vai chegar nas pessoas que precisam chegar. E é isso que a gente tem que saber, né? Que nós podemos ser a contribuição para uma pessoa, se for preciso, né? Vai chegar em quem tiver que chegar. E aí a gente se tranquiliza, tá? Vamos meditar? Então, fica a reflexão. Aí vocês podem aplicar isso que meu anjo da guarda falou aqui para a vida de vocês também, né? Para as outras questões. Se vocês estão procrastinando por não mostrar os seus talentos ao mundo. Então agora, pessoal, nós vamos fazer uma meditação que é para o avanço e realização, tá? E como eu falei para vocês, é uma fórmula parecida com a de ontem, tá? Mas muda algumas essências. Então nós usaremos o Clematis, que é para o foco, tá? Para determinação. O Gentian, que é para persistência. O Horbin, que ele traz ele nos tira da energia da insatisfação, tá? Para a gente conseguir fazer os movimentos necessários. O Lart, que é a autoconfiança. O Esclerantos, para essas dúvidas, tá? Entre um caminho e outro. E para parar de procrastinar também, ela é uma essência muito importante para isso. E o Ayodhot, que é o propósito, tá? Então, ele já é um momento adiante do que nós vimos ontem, tá? Ele não é para aquele momento que a gente ainda está se conectando com a nossa vocação e com o nosso propósito. Ele é já um movimento de realizar o propósito, de dar os próximos passos para a realização do nosso propósito, para sair da procrastinação, tá? Ele tem sim a essência que é para o propósito, porque é a partir desse propósito que a gente realiza, né? Mas ele é mais para quando a gente já sabe, tá? Essa fórmula aqui. Então fechem os olhinhos de vocês. Hoje passei um pouquinho do tempo. Divino Criador, limpe as memórias que me fazem ter baixa autoestima, falta de autoconfiança em meu potencial e crenças limitantes que me levam à estagnação. Me conecte à autoconfiança e às minhas capacidades e forças criativas, para que, convicto do sucesso, eu tome as rédeas da minha vida nas mãos e realize o meu potencial. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, purifique as memórias que me levam à desatenção e a sonhar demais e não concretizar os meus planos e projetos. Me auxilie a viver no presente, a me ancorar na vida, a me conectar às minhas aspirações e a ter disciplina, centramento e foco para realizar a minha missão neste mundo com criatividade, ânimo e alegria. Divino Criador, purifique as memórias que me levam ao negativismo, à falta de fé e ao desânimo perante a vida. Me conecte à persistência, à esperança, à determinação e à profunda fé, tornando-me positiva e confiante
de que possuo a força interior para lidar com todas as situações e superar todos os desafios, com firmeza em meu propósito maior. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, limpe as memórias que me levam ao cansaço físico e mental e à falta de vigor e ânimo para viver e enfrentar a rotina e a vida. Inunde o meu ser com a tua energia, força, vitalidade e disposição, para que eu me sinta estimulado pelas novas possibilidades e realize as minhas tarefas com prazer, envolvimento, satisfação e ânimos renovados. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, purifique as memórias que me levam à dúvida, à incerteza, à hesitação, à procrastinação e à dificuldade em fazer escolhas e agir na vida. Amplie a minha visão e me conecte à minha intuição e à orientação da minha alma, para que eu tenha a clareza necessária para tomar as decisões e agir com confiança, estabilidade e equilíbrio. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, purifique as memórias que me fazem sentir insatisfação, frustração e a sensação de que a vida está passando sem conexão com o meu propósito. Me auxilie a identificar os meus dons e potenciais, a me conectar à minha verdadeira vocação e a direcionar a minha vida, colocando os meus talentos a serviço do todo maior. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Como é que vocês estão? Como foram as reflexões? Estão bem? Estão se sentindo bem? Como foi a meditação? Estão voltando devagarinho. Não tô conseguindo ver os comentários de vocês, meninas. Voltaram agora. Rosa, que bom, Aida. Muitas reflexões, pessoal. Depois dessa live, reflitam bastante. Reflitam sobre a luz. Ai, que bom, Camila, querida. Gostaram? Que bom. Depois eu vou publicar, tá, querida? Essa do avanço e realização. Façam as reflexões, vejam em que questões da vida de vocês que se encaixa, né? E muito bom, né, Helena? E é muito bom porque como a gente vai fazer 7 dias, vocês vão criando esse hábito, né? De trazer meditação para vocês. Vocês vão ver que depois que terminar os 7 dias, vocês vão querer continuar meditando, né? E aí a minha missão vai ter sido cumprida, tá? Obrigada, Mary, obrigada pelo feedback. É verdade, Lia, por isso que agora eu tô gravando as meditações, né? Até quantas essências pode colocar no floral? Na verdade não existe, Aida, tá? Uma regra, né? Geralmente as sinergias que eu faço ali são 5, 6 essências, tá? Mas tu pode colocar um pouquinho mais também se tu sentir na tua intuição que tu deve colocar mais, tá? Por isso que eu fiz, Lia, né? Eu comecei gravando algumas e aí eu decidi gravar mais. E por isso que lá no canal no YouTube, cada vez mais eu vou colocar. No próximo desafio que vai ter, né, pessoal? Que não chamo de desafio, né? Mas vai ter outros desses,
né, que nem esse que eu tô fazendo agora, porque eu vou lançar o curso dos florais de Saint-Germain e Ho'oponopono. E os florais de Saint-Germain, imagina, né, pessoal, nos florais de Bach nós temos 38 essências, né? Então são 38 meditações, e aí eu vou encaixando, né, fazendo as meditações com... Obrigada, queridas, pelo retorno sobre a minha voz. E aí eu vou encaixando e fazendo ali com as sinergias, né? Os florais de Saint-Germain são 89 essências e nós temos 17 fórmulas compostas. Eu já gravei as meditações das 89 essências e agora eu tô gravando as meditações dos 17 compostos. Então vai ter meditação do floral de proteção, do prosperidade, do ânimo e equilíbrio, do calma e tranquilidade. Então vai ter e são meditações lindíssimas, lindíssimas, assim, maravilhosas. Então vocês vão adorar. A gente vai fazer muita meditação pela frente ainda, tá? Essas são só ainda as dos florais de Bach, mas tem muito ainda pela frente, tá? E eu fico muito feliz que a minha voz sirva para trazer um pouco de paz e de tranquilidade para vocês. Tá, queridos? Me alonguei aí hoje, né? 10 minutos a mais, mas espero que tenha sido bom para vocês, que vocês tenham uma ótima noite, que vocês façam suas reflexões para que vocês saiam um pouco, né, dessa questão da procrastinação, tá? E sim, vai ter muitas. E depois eu vou mandar o convitinho ali também no eu aviso vocês quando tiver o curso para quem tiver interesse em fazer também, tá? Então, um grande... eu já gravei ele também, já vai estar na plataforma gravada também. Então, um grande beijo, um abraço para todos vocês, gratidão pela presença de todos, tá? Uma ótima noite. Aí amanhã nós vamos falar sobre, se eu não me engano, agora até me esqueci, pessoal, mas se eu não me engano é sobre a questão, ali no nosso triângulo, né, do nosso propósito. Nós já falamos do nosso propósito conosco mesmo, com a humanidade, e amanhã nós vamos falar sobre a nossa família, os nossos entes queridos e os nossos desafetos, tá? Então, como é que a gente pode evoluir, né? Como é que nós podemos ser uma contribuição tanto na nossa vida como na vida destas pessoas, tá? Nós vamos falar sobre relações kármicas e como nós podemos auxiliar aos outros, tá? E depois nós vamos fazer outra meditação, mais uma, tá bom, queridos? Um beijo grande, boa noite e até amanhã. Beijo!